TikTok, rede social, nesta hora, né? Transmissão live de mais uma exposição, apresentação das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus para hoje, né? Apocalipse, capítulo 17, versículo 9, diz: aqui é necessário a inteligência que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Quem caiu? Egito, 1. Assíria, que foi ferido de morte. Isso está em Naum, capítulo 3, versículo 19. Assíria, 2. E é essa cabeça que vai reviver. É essa cabeça que é a chaga mortal, a ferida mortal, vai ser curada. Não era o tiro na Praça de São Pedro, no Vaticano, em Karol Wojtyła, João Paulo II, o cumprimento dessa profecia do Apocalipse 13. Não, é a Assíria, né? Que não existe hoje, mas vai voltar a existir logo quando a besta se manifestar. Dos quais 5 já caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Iraque, Pérsia, Irã, Grécia. Aí você tem a 5ª cabeça, a Grécia, de Alexandre o Grande. 5 já caíram, 1 existe. Então, quando Jehoanã escreveu o Apocalipse, era em pleno Império Romano, né? Nero e outros imperadores, né? Jehoanã viu vários imperadores. Como a cabeça é um império, então ia mudar de imperadores, mas o império era o mesmo. O Império Romano, né? Não existe, era Roma. A 6ª cabeça. Outro ainda não veio. E quem é que veio depois de Roma? Mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. Quem é que veio depois de Roma? Roma durou 1400 anos, o Império Romano. Depois de Roma, quem veio foi o Império Otomano Turco. Durou 600 anos. Depois do Império Turco Otomano veio o Império da Grã-Bretanha, na Primeira Guerra Mundial, né? Durou 400 anos. E depois do Império da Grã-Bretanha veio os Estados Unidos, que esse ano faz 250 anos. Agora, nenhum desses 3 impérios que veio depois de Roma ainda fez surgir a besta, né? Nem o otomano turco do Islã, da Turquia, né? Nem o da Grã-Bretanha, né? Que hoje é Reino Unido, e nem o dos Estados Unidos da América. Veja, 3 impérios já surgiram depois de Roma, né? Veja que o anjo está dizendo: 5 já caíram: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. 1 existe. No tempo que Jehoanã Achalia, né, o apóstolo, você fala apóstolo João, mas ele nunca foi chamado de João. Não tem o J no hebraico. A letra J não existe, né? Então, 1 existe. Era o 6º, era Roma. O que virá e durar pouco tempo é o 7º. Não podemos dizer que foi o otomano, depois do Império Romano, que durou 600 anos. Não podemos dizer que foi o Império Britânico, que durou 400 anos. E também não podemos dizer que é o Império dos Estados Unidos da América do Norte, que faz agora, esse ano, 250 anos. Mas a Bíblia diz que quando esse 7º império vier, ele permanecerá por pouco tempo, né? Quando vai surgir esse império?
É possível que ele venha depois que os Estados Unidos, a grande potência militar do mundo, ruir, cair? É. Porque esse império que vai durar pouco tempo, ele é composto de 10 chifres, 10 reis, que em uma hora dará o poder à besta. E esses 10 chifres, 10 reis, aqui em Apocalipse 17, também é os 10 dedos da estátua do sonho do rei Nabucodonosor, né? Que o profeta Daniel viu o sonho sem ninguém contar e interpretou o sonho. Porque Roma é as pernas de ferro, o quarto império. A Grécia é o ventre e as coxas de cobre, de bronze, o terceiro império. Os medos persas, naquele sonho de Nabucodonosor, que Daniel viu e interpretou, é os peitos e os braços de prata, segundo império. O primeiro império é a cabeça de ouro, a Babilônia, né? E quem é os 10 dedos de barro e ferro? Que Roma é as pernas de ferro. Mas a pedra que foi tirada da rocha sem mão, que vai destruir o sistema político, imperial, seja ele parlamentarismo, democracia, ditaduras, né? A pedra cai nos 10 dedos da estátua, né? E derruba todo o sistema, derruba toda a estátua, desmonta toda a estátua. Mas ela vai vir, a pedra, o reino de Deus, né? Que vai ser implantado na terra no tempo dos 10 dedos, 5 de barro e 5 de ferro, que é os mesmos 10 chifres, que vai se manifestar por pouco tempo, e aí, Apocalipse 17 diz que em uma hora dará todo o poder à besta, que vem do Oriente Médio, do norte de Israel, ou Líbano, Síria ou Turquia. Daniel 8, versículo 9 diz isso, vem do norte de Israel. Crescerá para o sul, tomará o Egito, que era o rei do sul no Antigo Testamento. Vai crescer muito para o Oriente, o Leste, né? Aqueles países ali, Omã, Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita, e vai crescer até para a África do Norte, porque a Bíblia diz que Fute, a Líbia, Cuxi, Etiópia, Sudão, vai se prostrar perante a besta. No Gog, na guerra do Gog, soldados persas do Irã, Ezequiel 38, 39, soldados de Fute, a Líbia, soldados de Cuxi, Etiópia, Sudão, vão se aliar ao Gog, que vem do extremo norte de Israel, a Rússia, que vem com poderosas nações, os exércitos dessas poderosas nações, para as montanhas de Israel, ao leste de Israel, no Mar Morto, e a Pérsia e o Irã vai mandar exércitos, soldados, a Líbia, Fute, Cuxi, Etiópia, Sudão. Isso aí é a Rússia, o Gog, né? Que é no leste de Israel, no Mar Morto. Mas já na guerra do Armagedon, a Bíblia diz que Fute, Líbia e Cuxi, Etiópia se prostrarão à besta, né? Muçulmana, islâmica. E o Irã? O que será do Irã, da Pérsia, no tempo das duas bestas? Da besta do mar e da besta da terra. Apocalipse 13, versículo 2, diz que o Irã, o urso, que na visão de Daniel estava com 3 costelas na boca, é os pés da besta. E os pés faz movimentar o corpo, né? E o islamismo, o Corão, a religião islâmica, muçulmana, do Irã, é xiismo, né? Do Imã Ali, que era genro, né? Acho que era primo também de Muhammad, de Maomé. Que o Islã está dividido entre árabes sunitas, né? Aí eles dizem que o sucessor de Maomé é Abu Bakr. E o xiismo do Irã,
cujo imã Ali era parente de Mohammed, de Maomé. Então, mais ou menos 2 bilhões sunitas árabes não reconhecem o Islã, o islamismo, a religião muçulmana do Irã. Até a Arábia Saudita está contra, porque ela é árabe, sunita. Ela defende Meca, a Kaaba, a pedra preta, né? Ela defende Riad, a Kaaba lá, a peregrinação anual em Riad, Arábia Saudita, em Meca. Ela defende Medina, onde está o túmulo de Mohammed. Não se alia, o sunismo árabe muçulmano não se alia, não concorda com os xiitas do Irã. Porém, Apocalipse 13, versículo 2 diz que a besta muçulmana, os pés dela é de urso. Então, é o xiismo do Irã que vai fazer, xiitas do Irã, essa religião, né, que vai fazer a besta se manifestar. Você me entende? Porque o Islã está na profecia das Escrituras. Você fala Bíblia, mas Mashiach nunca falou Bíblia. Mashiach falava Escritura, para escutar, examinar as Escrituras, e é Roanã 5,39. Vocês pensam que nela tem vida eterna, e tem mesmo, porque elas falam de mim, né? Errai-vos não conhecendo as Escrituras. Está lá em Matitial, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, está lá em 2 Timóteo 3, versículo 15, 16, que saiba as Escrituras desde menino, pois elas, as Escrituras, te tornarão sábio para a salvação que há em Yehoshua Mashiach, o crucificado de Deus e Jeová, o ressuscitado de Deus e Jeová, ao terceiro dia. O Corão diz que Isa Salam, que é o Jesus dos cristãos, do cristianismo, das igrejas, a qual o Corão diz que é filho da Virgem Maria, Miriam, porém não morreu e não ressuscitou. Isso é mentira. O diabo odeia a cruz. Satanás odeia a cruz. A cruz é o poder de Deus. Ela é escândalo para judeus e também é escândalo para árabes, para xiitas, salafitas, para a Irmandade Muçulmana, a Al-Qaeda, o Daesh, Al-Qassam, para os jihadistas do Islã. Porque Isa Salam, que é o filho da Virgem Maria, aparece 25 vezes no Alcorão, mas Mohammed disse que ele nunca ressuscitou e nunca morreu. E quando ele vier, ele vai quebrar a cruz. Eu não sei, ele pode quebrar a cruz do cristianismo, que as igrejas cristãs usam crucifixo, até o tabernáculo usa cruz, né, que segue a mensagem mombrana. Mas a cruz que há no Brasil, o Islã não quebra. Os muçulmanos não podem quebrar, porque a cruz do Brasil é o Cruzeiro do Sul. É a constelação do Cruzeiro do Sul. O Brasil tem sobre seu território a cruz do Cruzeiro do Sul. Como que os muçulmanos vão quebrar? O Islã vai quebrar. Isa Salam, isso é o nome de Jesus no Alcorão. Como é que ele vai quebrar? Se luas, astros, estrelas, planetas que formam a cruz do Cruzeiro do Sul no Brasil. Eu não uso cruz de madeira, nem um boneco lá na cruz, né? Um crucifixo já é uma cruz com escultura, um boneco, né? Eu não uso esse crucifixo, boneco, nem cruz seca, nem a cruz sequinha, porque eu não preciso. O Brasil, no solo do Brasil, paira o cruzeiro, a cruz do Cruzeiro do Sul. Até Billy Graham, em 74, quando veio no Maracanã, Billy Graham, pregador batista, evangelista americano, diz: o Brasil é um país abençoado. Billy Graham reconheceu isso, porque é o único país na Terra que tem uma cruz sobre ele, né? E aqui no Brasil termina a graça, a era de Laodiceia, o tempo dos gentios, as 7 eras, né, que o William Branham pregou, ela acaba no Brasil. Até o William Branham disse que o 7º anjo vinha do leste. Vamos dizer, estava no oeste, mas o anjo vinha do leste dos Estados Unidos. E o que país que tem a cruz do Cruzeiro do Sul
está ao leste dos Estados Unidos, porque ao oeste dos Estados Unidos está a Rússia, o Alasca, a Rússia, né? E esse sétimo anjo, na constelação de 7 anjos, que vieram revelar os 7 selos a William Branham, o William Branham disse que vinha do leste. Não pode vir do oeste dos Estados Unidos, porque é a Rússia. Teria que vir, então, o sétimo anjo, porque o William Branham disse que ele não era o sétimo anjo. No livrinho das 7 eras, ele apagou, retirou o seu nome de debaixo da 7ª estrela. Não tem o nome Branham no livrinho das 7 eras. Do José Branham, das gravações e de MP3, MP4, agora tablet, literaturas, gravações Voz de Deus de Jeffersonville, dessa gráfica, né? Dessa empresa. Pelo menos isso aí José Branham obedeceu. O irmão Branham mandou tirar o nome dele, o irmão Branham dizia: eu não sou esse precursor, também eu não sou esse sétimo anjo. José Branham obedeceu. José Branham só não obedeceu o corte que o William Branham deu da referência 261 ao 374 do 7º selo, que ele pregou no domingo no Tabernáculo Branham, dia 24 de março. No dia 25, no hotel, ele pediu para James Maguri e Fred Sottman corta. E gravou 15 minutos e mandou substituir. Ele disse: essa parte cortada, eu não quero que saia na fita cassete, na mensagem. Não é para estar na mensagem. Mas José Branham, Billy Paul, os Branham desobedeceram. Trouxeram essa parte trouxe ismos. Trouxe aí o Cacu, na Cosa Mafim, Edgar Royce Coy, na África do Sul, Joanesburgo, William Souto Santiago, em Porto Rico, e tantos que se dizem mensageiros e profetas depois de William Branham, né? E quando você vai ver a vida desses homens, tudo mulherengo, mulherengos, cheio de mulheres, amantes, e dizem que são mensageiros, incluindo o Joaquim aqui do Brasil, né? Morreu cheio de escândalo com mulheres, né? Escândalos, abusos sexuais, né? Mas isso não invalida a profecia, na qual Branham diz: eu estava no oeste, mas eu via que o 7º anjo vinha do leste. Quem é que está ao leste dos Estados Unidos? Brasil. E o Brasil tem profecia? Tem. 25 de novembro de 1960, antes do Branham assumir a plataforma, o púlpito, e pregar a pregação, sermão, conferência com Deus, houve uma língua estranha ali no tabernáculo, Shreveport, Louisiana, e a interpretação da língua, e disse, a profecia é grande, mas o final diz que aqui no Brasil, na hora da meia-noite, os sermãos do Senhor estariam aqui. É uma verdadeira pregação, pregações, que iria vibrar e revibrar o Brasil inteiro, e a glória de Deus estaria aqui nessa nação, como as águas enchem os mares, né? Isso é Ravacuco, quem interpretou a língua, quem deu a profecia, citou palavras da Bíblia sem saber que estava na Bíblia, né? Porque Ravacuque, Abacuque 2,14 diz que a glória, ou melhor, o conhecimento de Jeová, toda a terra será repleta do conhecimento de Jeová, como as águas enchem o mar, né? E agora isso está se cumprindo. Em pleno momento, quando o 4º selo, que o irmão Branham disse, está fechado, é um selo predito. Quando William Branham diz, não é para a minha geração, não é para ser revelado agora esse 4º selo. Então não é só o 7º selo que estava fechado ao público. O 4º selo também estava fechado. Aí precisou da Bíblia de Jerusalém, que quando eu saí do Cacu, eu orei ao Criador para ter uma Bíblia. No sonho alguém me dava uma Bíblia, mas de cabeça para baixo. No sonho eu não conseguia ler o nome daquela Bíblia, que tem milhares de Bíblias, né? Era uma Bíblia, mas tinha uma capa, tinha o nome dela, mas estava aos avessos. Aí alguém me ligou de Portugal, estava fazendo PhD em teologia, um pastor da Assembleia de Deus,
Eu perguntei a ele, Adriano Serafino, né? Ei, me indica uma Bíblia, né? Uma Bíblia, mas eu pedi assim, porque no sonho a Bíblia estava os avessos, né? Aí eu falei assim para o pastor da Assembleia de Deus, que ele é teólogo, não estava fazendo PhD em Portugal, mas eu quero uma Bíblia que todo mundo é contra essa Bíblia. Ele é a Bíblia de Jerusalém. Eu até falei, a Nova Jerusalém? Ele, não, Jerusalém. Que é a Bíblia lá do tempo dos templários, lá que comia na mesa do Papa e não concordava com o Papa da Igreja Católica. Essa é a melhor Bíblia. E o Rodrigo aqui da Assembleia de Deus, aqui em Aparecida de Goiânia, me deu de presente, né? A Bíblia de Jerusalém. Aí quando eu fui lendo ela, achei o que eu precisava achar, né? O quarto cavalo não é amarelo, é verdoso no espanhol, é esverdeado no português. Aí já mudou tudo. Em vez de apontar para o Vaticano, aponta para o Islã, para o Alcorão, para a religião de Mohammed, para os xiitas, sunitas, árabes, salafitas, Irmandade Muçulmana, aponta para o Islã. Você vê, a Bíblia de Jerusalém é diferente da João Ferreira, da King James de William Branham, da Scofield de William Branham, que William Branham usava. A Bíblia de Jerusalém mandou para outro rumo. E aí, desde lá para cá, eu venho pregando. Se o cavaleiro é verdoso, é verde, é esverdeado, então é o Islã. Não é o Papa de Roma. Não é o Vaticano, com sua bandeira amarela. Amarela e branca, né? Então a besta vem do Islã. E aí, com o tempo, nesses 3 anos e meio, as Escrituras foram sendo reveladas. Foram abrindo a revelação. Como na 1:14-15 diz que é um assírio, né? Daniel 8:9 diz que vem do norte de Israel. Ou Apocalipse 13:2, que eu estou a falar nesta hora, porque a Pérsia, os soldados do Irã vão ajudar o Gog, os russos, a invadir Israel pelo Mar Morto, por causa das riquezas que há no Mar Morto, os minerais críticos, raros, né? Porém, no tempo da besta, né, fala que Líbia, Fut e Cush, Etiópia, né, que vão mandar soldados para o Gog, na guerra do Gog, de Ezequiel 38 e 39, mas quando vier a besta, diz que Líbia, Fut, Cush e Etiópia se prostrarão à besta. Mas não fala do Irã, lá em Daniel, mas Apocalipse fala do Irã. Apocalipse 13, versículo 2, diz que os pés da besta é o urso. O urso não é a Rússia, o urso é a Pérsia. Porque em Daniel 7, o leão com asas de águia, as asas de águia foram cortadas, é a Babilônia. O urso com 3 costelas na boca é a Pérsia. Como o carneiro, em Daniel 8, com 2 chifres, um chifre pequeno e um chifre maior. O menor é os Medos, o maior é a Pérsia é o Irã. Aí o bode com um só chifre, um chifrão, aquilo é a Grécia, Alexandre o Grande, derruba o carneiro, e aí depois o grande chifre do bode é arrancado, e o bode, que é a Grécia, nasce 4 chifres. Esses 4 chifres reina na terra. Aí diz que de um desses 4 chifres virá o pequeno chifre, que é do norte, os Seleucas, né? Que Ptolomeu ficou com o sul, depois de Alexandre o Grande, o Egito. Seleuco, de onde vem Antíoco Epifânio, tanto Seleuco era grego, como Antíoco Epifânio era grego. Da Antioquia, antiga Anatólia, atual, fazia parte do Império Grego, não era Grécia, né? Grego. Antíoco Epifânio. Porém, a Bíblia diz que esta besta, que vai vir com pés de urso, o Irã, para o Armagedon, essa besta vem do norte de Israel, é um assírio, que se deslocou para o norte de Israel, o Líbano, ou Síria, ou Turquia, que vem do norte, crescendo para o sul e crescendo para o leste, e tomando a terra, invadindo e tomando Jerusalém, tomando o território de Israel, a terra formosa, o país glorioso de Israel, né?
E é claro que isso é bíblico, porque Paulo disse que a besta vai se sentar no terceiro templo em Jerusalém, né? Então agora o quebra-cabeça está montado, as peças se encaixam, agora não há confusão, pode pregar que Jared Kushner é o anticristo, a besta, Donald Trump é o anticristo, a besta, não encaixa no quebra-cabeça profético. Pode pregar que Emmanuel Macron da França é a besta, não encaixa, não vai encaixar. A peça que encaixa é que a besta é islâmica, é muçulmana, é do Oriente Médio, vem do norte de Israel, Daniel 8:9. Seus pés, Apocalipse 3, versículo 2, é de urso. Irã, Pérsia. Então o Irã não pode ser destruído. Mesmo que Donald Trump diga esta noite, ele arregou, né? Amarelou, né? Terça-feira à noite, uma civilização vai deixar de existir, né? Como se o Irã, a Pérsia, o urso de Daniel 7, o leão com asas de águia, a asa de águia foi cortada, é a Babilônia, o Iraque, o urso com 3 costelas na boca é a Pérsia, o Irã, o leopardo com 4 cabeças, 4 asas é a Grécia, as 4 cabeças é Lisâmaco, Cassandro, Ptolomeu, Seleuco, os 4 generais de Alexandre o Grande, as 4 cabeças, as 4 asas. E a besta com dentes de ferro, unhas de bronze, era o Império Romano. Mas na visão do sonho de Nabucodonosor que Daniel viu e interpretou, a coisa não terminava em Roma, não. Termina nos pés da estátua misturada de barro e ferro. A palavra BRICS, no inglês. E o BRICS, se você não sabe, quer dizer barro, tijolo. Do que é feito o tijolo? Do barro, da argila. Pronto, aí você tem os 5 países que é os dedos de barro. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Você achou os 5 dedos. BRIC, tijolo. Tijolo é feito de barro, argila. Pronto. O mundo termina com os 10 dedos, que são os 10 chifres. Olha o tanto que a Bíblia deixou pista, referência, para nós entendermos o fim. Disse que 5 dedos é de barro. E BRICS quer dizer tijolo. Tijolo é feito do barro, argila. Não tem como errar. Você só erra a interpretação da verdadeira profecia se você quiser errar. Mas não tem como errar, porque as coisas de Deus é simples. O difícil é ver quando está acontecendo, cumprindo. É difícil de ver o acontecimento. Que eu estou pregando profecia para agora. Aí você me pergunta, e os 5 dedos de ferro? Isso é os 10 chifres, né? 5 de barro, você já sabe onde está. E eu estou no Brasil. O Brasil é um dos dedos de barro, né? Do BRICS, né? Do tijolo, barro, argila, né? E os outros 5 dedos, Estados Unidos é um, Reino Unido é outro, a Itália é outro dedo, a França é outro dedo e a União Europeia. E quando a besta vier... Aqui, eu estou lendo Apocalipse. A besta vai vir com esses 10 dedos. Só que a besta vem do norte, porque quando o bode derrubou o carneiro, e o chifrão do bode, que é a Grécia, Javan, né? A Grécia foi arrancada, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, lá diz que 4 chifres nasceram. Os 4 generais de Alexandre o Grande, e disse que de um desses 4 chifres viria o chifre pequeno. E de onde pode vir um chifre pequeno? A não ser de onde veio Seleuco, reinou do norte de Israel, a Síria. A não ser de onde veio Antíoco Epifanes, general do norte, que sucedeu Seleuco, que obrigou no tempo dos Macabeus, minha Bíblia de Jerusalém tem Macabeus 1 e 2, sacrificar porcos lá no Beit HaMikdash, no templo dos judeus, irudinhos, hebreus, israelenses. Erigiu, mandou levantar uma estátua a Zeus, o maior dos deuses da Grécia, o pai dos deuses
na mitologia grega. E Antíoco Epifanes, que capturou as virgens de Israel, vendia as virgens. Antíoco Epifanes, ele nem é o antimachia besta, ele é só uma figura. Ele é só uma figura, gente. Porque a besta ainda vai ser pior do que Antíoco Epifanes. A besta cometerá abominação pior do que Antíoco Epifanes. Quais foram as abominações de Antíoco Epifanes? A estátua de Zeus lá no templo dos judeus, né, o Beit HaMikdash, sacrificar porcos. Os macabeus recusaram, né? Preferiram morrer, né, do que obedecer a Antíoco Epifanes. Mas a besta mesmo, segundo está em Tessalonicenses 2, a besta mesmo vai se sentar. Agora não vem sacrificar porco ou colocar a estátua de Zeus como Antíoco Epifanes. Desses 4 chifres, Lisamíaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco no norte, de um desses, Daniel 8 diz assim, quando a iniquidade crescer na terra, Mashiach falou, e a iniquidade vai se multiplicar. Ou seja, quando a taça da iniquidade estivesse transbordando, então surgiria desses 4 chifres um chifre pequeno. Então tem que vir do norte. É que o norte de Israel está o Líbano, Síria, Damasco e Turquia. No extremo norte está o Gog e a Rússia, que vai provocar a guerra do Gog ali no leste de Israel, no Mar Morto. E depois do Gog, a guerra do Gog é a guerra do Armagedon. São 2 guerras diferentes. Uma a Rússia, outra as 2 bestas, né, no Armagedon. A Bíblia não deixa confusão. A Bíblia é um quebra-cabeça, gente. Peças têm que encaixar no lugar certo, senão você faz uma verdadeira confusão. E eu estou pregando aqui não por dinheiro. Eu proíbo pagar dízimo, proíbo pedir dinheiro. As pregações têm que ser gratuitas. De graça receber e de graça dar. Não pode ser cobrado, não pode vender curso online. Não pode colocar aqui, manda dinheiro aqui para o meu Pix, isso está errado. Paulo trabalhava de dia e de noite secularmente e recusou salário da congregação de Corinto, para ser exemplo para os irmãos, e disse, o irmão que não trabalha, que também não coma. Mesmo sendo apóstolo, fazendo tenda, trabalhando de dia e de noite, ele dirigia as congregações gratuitamente e não arrancava nada de irmãos, não arrancava lote, chácara, fazenda, casa, roupas, nem as roupas ele cobiçava, nem o pão. Ele disse que não comia de graça. Tudo ele pagava para dar um exemplo para os irmãos não ser preguiçosos. E hoje, no século 21, vemos que surgiu a profissão de pastor. Virou profissão, cabide de emprego. Aí o Brasil está assustado, porque o André Valadão, da Igreja Batista Lagoinha, o salário dele mensal é R$1 milhão. O brasileiro aqui está assustado, os crentes, os incrédulos. Como é que pode um homem ganhar, um pastor, ganhar R$1 milhão, sendo que Paulo, Achalia, Shaul, o apóstolo Paulo, não ganhava 1 centavo. Ainda trabalhava, fazia a obra de Deus e Jeová para seu filho Yehoshua. Paulo disse, com responsabilidade, não cobrando, não arrancando tesouro, propriedade, dinheiro de ninguém. Sobre mim pesa essa responsabilidade de pregar as boas novas. Ai de mim se eu não pregar! Mas hoje, no século 21, tem pastor ganhando 1 milhão de salário. Você acha isso certo? Você não vê que as igrejas são seitas? Que o cristianismo é heresia? Que já não bastou a mãe do cristianismo católica produzir cruzadas, santas inquisições, mas agora as filhas da igreja católica, os protestantes evangélicos, pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais estão produzindo escândalos piores do que a madre, a mãe deles, católica romana, a igreja do Vaticano. Então o pastor está ganhando mais do que o Papa, né, aqui no Brasil, mais do que um cardeal, porque acho que um cardeal
lá na Igreja Católica, que tem direito a voto quando o Papa morre no conclave para eleger o novo Papa. Um cardeal ganha 15 mil euros, né? No Brasil, um padre começa ganhando R$2.000, depois sobe para R$4.000. Ora, os neopentecostais, Batista Lagoinha, tá mandando ver, né? 1 milhão por mês, né? Muito dinheiro, né? E Mashiach, Yoshua, que pregou e disse: raposas têm cavernas, covis, pássaros têm seus ninhos, né? E eu que criei o mundo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E Yahuanã 1:10, e o verbo, a palavra, Deus estava no mundo, 1:12, e o mundo foi criado por ele, mas o mundo não reconheceu seu Criador. Ele disse em Marcos 8: raposas têm cavernas, corvis, pássaros têm ninhos, eu não tenho lugar para reclinar minha cabeça. E o André Valadão segue Jesus, mas Jesus é o Deus da Igreja Católica. E Yehoshua é o Deus de Israel, dos Talmidim, dos discípulos, das Kehilá, das comunidades, Carral, das congregações, né? Ele que pregou a Bet Sorá, Boas Novas, não é evangelho. Evangelho é grego. Não igreja. Isso aí, igreja, é latim. Eclésia é grego. Kehilá é hebraica. Nessa hora que eu estou pregando, já que as peças estão vindo para o seu devido lugar, e também esse negócio de igreja é falso. É empresa, é loja, é negócio, é dinheiro. Igreja é dona de banco. Você não vê aí o Edir Macedo colocando 250 milhões para não falir o seu banco aí digital. O Master está sendo liquidado no Brasil, mas eu vi alguém aqui no Metrópole dizendo que a dívida do Macedo é de 4 bilhões, né? Okay. É de 4 bilhões a dívida do Edir Macedo. Você me entende? E é claro que vai apoiar algum candidato para livrar, como o Silvio Santos, que era judeu, o pan-americano dele, o banco dele faliu, e o governo naquela época, acho que era o Lula, né, salvou o Silvio Santos, né? Você está me entendendo? Tudo é troca de favores. Igreja nenhuma, igual o do Manel Ferreira Madureira, ele disse que tem um exército de pastores, 102 mil pastores na Madureira, com mais de 40 mil tempos, está apoiando o Ronaldo Caiado. Ele não vai apoiar de graça, não. Tudo é troca de favores, você me entende? Tudo é troca de favores. O mundo está assim, nessa situação. Se você está numa igreja, num templo, a Bíblia diz em Atos 7:48, ou 15, ou 17:26, Estevão e Paulo: Deus não habita em templos feitos por mão de homem. É o pior erro de sua vida. E eu já fiquei quase 34 anos dentro de igreja católica, protestante, Assembleia de Deus, Tabernáculo e Igreja do Cacu, né? Muitos anos de escravidão. E Deus abriu meus olhos. E só pode abrir os olhos o Criador através do azeite, o colírio, né? E hoje já está indo para 4 anos, eu estou livre da escravidão de 4 paredes, né? Quando eu era pastor, eu mesmo construía 4 paredes, igreja, tabernáculo, para escravizar os outros. Hoje eu não quero 4 paredes, não quero escravizar ninguém, eu também não quero ser escravo de ninguém. Apocalipse 13, quem levar o cativeiro ao cativeiro irá. Ou seja, se você ganha alguém para Jesus, para a Batista, tira da Católica para a Batista, tira da Batista para a Assembleia de Deus, tira da Assembleia de Deus para a Universal, você está trocando a pessoa de cadeia, de presídio, de prisão. Você está trabalhando para o sistema da besta. Tanto o judaísmo, sinagoga, rabinos, tanto o imã, sheik de mesquitas muçulmanas, tanto o cristianismo, papa, padres, cardeais, pastores de igreja, profetas de igreja, tudo é cativeiro. Tudo é prisão, porque o Altíssimo é o Elion. Quando a Bíblia fala assim, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, é o Elion. Quando a Bíblia diz assim, ele é o Todo-Poderoso, ele é o El Shaddai. Quando a Bíblia diz assim, ele é o Criador dos céus e da terra, ele é Yehová. Mas para salvar a humanidade, os homens, ele tem que ter um nome. E qual é o nome que salva? É o nome do seu filho.
O Malá, o mensageiro, você fala anjo, mas é mensageiro. Malá, no hebraico, Gabriel diz para a Virgem Miriam: põe o nome do menino, da criança de Yehoshua. Ele nunca falou Jesus. A letra J não existia lá nos dias de Miriam, Maria, de José carpinteiro. Pilatos não escreveu Jesus na cruz. Veja lá, ele escreveu em hebraico, grego e italiano, latim. E no latim, o J é criado em 1524 pelo pai da letra J, que mudou a letra I, a fonética do I para o J, porque o I é esse J minúsculo com pinguim. Isso aí era a letra I. Veja que até a letra I no nosso português tem um pinguim minúsculo. Aí o Jean Georges Tricina, embaixador da Igreja Romana, o Papa Leão X enviou ele para a Alemanha em 1515 e 1524. Ele era linguístico, gramático, ele é o pai da letra J. Muda a fonética da letra I para o J. Porque o nome que salva, no princípio, era Yehoshua. Machia, né? Aí os gregos mudou para Jesus Cristo. Grego, né? Aí o Papa Damaso, no ano 382, deu ordem para Jerônimo. Os teólogos protestantes chamam São Jerônimo, o pai da Bíblia Vulgata. E quando ele criou a Bíblia Vulgata no ano 382, sob ordem do Papa Damaso, Jerônimo tirou a letra O do nome grego Iesos. Aí ficou Iesos. Mas não resolveu. Jesus Cristo. Antes era Iesos no grego, agora no latim é Iesus. Aí Jean Georges Tricino fechou a tampa do caixão para a morte eterna, né? Para a segunda morte, em 1524, quando muda a fonética da letra I para o J, aí virou Jesus. Aí agora você crê em Jesus. E Jesus no latim, Jesus, no latim é suíno, é porco. E Jesus no hebraico, Jesus, o J não existe no hebraico, Jesus no hebraico é cavalo. Então tenta se salvar pelo Deus cavalo. Tenta se salvar pelo Deus porco, suíno, latim, italiano, romano, ou hebraico, porque Jesus não tem J no hebraico, sobra o Jesus, cavalo. Eu prefiro o Yod He Vav e errou. É Yod He Vav. Como Machia diz que o pai é maior do que ele, o pai tem 4 letras, o tetragrama, o filho tem 3. E Yehová, Yud He Vav, Yeho, Yehová. Yeho é Yud He Vav. Vá, aí é o tetragrama, né? É o pai, maior do que o filho. Mas o filho também carrega o nome do pai, Yod, He, Vav, He, porque a letra H, o Re, aparece 2 vezes no tetragrama, repete. Como o filho é Yod, He, Vav, o trigrama, e o final é Shua, Yeho, Yod, He, Vav, Shua. Shua quer dizer salvar, o nome então significa Yehová salva. É o mesmo nome de Osé, Oxéia, lá em Números 13. Você fala Josué, mas não tem J. Isso é tão simples. Mas é claro que você carrega uma montanha de idolatria, de heresia, de dogmas, de tradições, de teologia, regras, dogmas, normas, regulamento interno, RI, tradições, estatutos de igreja. É difícil. Porque a própria Bíblia que você carrega está lá o nome de Jesus. Ou seja, os tradutores mentiram, porque cada tradutor puxou sardinha para a sua brasa. Mesmo as Bíblias que a Deus é Amor faz hoje, a Assembleia de Deus fez a Bíblia Pentecostal, ainda hoje tem muita gente criando Bíblias novas versões da Bíblia. Cada um está puxando a sardinha para a sua brasa. Por isso que eles mentem e colocam na Bíblia Jesus mais de 600 vezes. O nome de Jesus aparece. E o nome Yehoshua aparece em que lugar da Bíblia? Lugar nenhum, só na Bíblia de Jerusalém, na página 1704, quando o Malá, o mensageiro Gabriel, disse para a Virgem Miriam, põe o nome da criança, do menino de Yehoshua. Aí você pega a letra F, vai para o rodapé, lá está escrito Yehoshua, Yahvé salva, Yehová salva. Quer dizer, nem na Bíblia de Jerusalém aparece, a não ser no rodapé. E nós não vamos ter tempo de ter uma Bíblia do hebraico para o português 100% correto.
Nós temos o autor da Bíblia, o Ruach HaKodesh. Você fala Espírito Santo, mas eu nem prego Espírito Santo mais. Por que você não prega? Porque Espírito Santo é uma palavra latim. Arrependimento é latim, em hebraico é Techuvá. Espírito Santo é latim, em hebraico é Ruach HaKodesh. Tem muita diferença do Ruach HaKodesh para o Espírito Santo. O Espírito Santo é católico. É como que você crê em Jesus, você vira católico. Você não recebe o Espírito Santo, não roda igual um peão, não fala em língua, não expulsa. Você acha que expulsa o demônio, mas você está virando católico. Eu não quero receber Espírito Santo nenhum. Nome latim? Eu estou fora, eu não quero isso mais. Não, nem grego, eu prefiro o hebraico. Se tem que mudar as palavras, eu vou mudar. Se na sua Bíblia está escrito assim, e eu sei que no hebraico é diferente, eu vou pregar do jeito que foi escrito no original. Pouco me importa quem vai crer ou não. Mas temos que largar o erro nesta hora. Olha aqui o que a Bíblia diz. Ó. Deixa eu ler a Bíblia aqui, que eu estou pregando bem claramente. Né? Olha aqui o que a Bíblia diz aqui, voltando a Apocalipse 17. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o seu reino. Esses, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Eu estou aqui dizendo o seguinte: não vai surgir mais império como o otomano, depois do Império Romano. O otomano durou 600 anos, ou como o Império Britânico, que durou 400 anos, e também não vai surgir império como os Estados Unidos da América do Norte, que já está a fazer 250 anos. O próximo império que vai surgir, a nova ordem mundial, 10 chifres, 10 dedos de barro e ferro. Pouco importa se você fala que vai ser a China, que vai ser a Rússia. Pouco importa. Vai ser 10 dedos da estátua, 10 chifres. E eles têm um intento para cumprir. Eles darão todo o poder à besta em 1 hora. Saiba, 5 caíram, um existe, que era Roma, o outro virá e durará pouco tempo. Em 1 hora dará todo o poder à besta, né? Isso aí é os 10 chifres, os 10 dedos, né? De barro e ferro. Esses 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino. É uma nova ordem mundial, né? Esses, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Tais reis têm um desígnio: entregar seu poder e autoridade à besta, a besta muçulmana, islâmica. Farão guerra contra o Cordeiro. Lá no Armagedon, Vale do Megido, do Armagedon, norte de Israel, próxima à cidade de Nazaré. Esses 10 chifres farão guerra contra o Cordeiro. O Cordeiro é Yehoshua, Mashiach, o filho do único Deus, Jeová. Mas o Cordeiro os vencerá. Hoje você morre pelo nome de Jesus, prega Jesus, mas quando vier a grande tribulação, a Bíblia diz que haverá ali, Apocalipse 7, uma grande multidão de todas as raças, tribos e nações, que ninguém podia contar e enumerar, e eles vão receber palmas e vestes brancas, e o sangue do Cordeiro os lavará. Porque na grande tribulação, para ser salvo, vai ter que ser decapitado. Né? E lá ninguém vai morrer pelo nome de Jesus. Agora você não quer ser uma testemunha de Yehoshua Mashiach. Tem problema não. Na grande tribulação, a grande multidão vai ser decapitada, né? Vai entender que o nome de Jesus é romano, que o nome Cristo é grego e que o nome Yehoshua é hebraico. E que a salvação vem dos judeus, Yehudim. Yehoanã, você fala João, mas é Yehoanã 4:22, a salvação. Mashiach disse para a mulher samaritana, vem dos Yehudim, dos judeus. Tem muita coisa que eu estou pregando aqui que eu sei que as pessoas não vão se posicionar, mas vai te dar ajuda na grande tribulação. Já é uma pregação para ajudar quem vai ficar para a grande tribulação. Farão guerra contra o Cordeiro, esses 10 chifres, né? Com a besta, mas o Cordeiro os vencerá. Yehoshua, Mashiach os vencerá, porque o Cordeiro é Adon dos Adoni. A palavra Adon no hebraico é Senhor. Só há um Adon, e é Yehoshua, mas tem os Adoni, os senhores, né? Então ele é o Senhor dos senhores, Adon dos Adoni, e Rei dos reis. O Cordeiro é isso.
E com ele vencerão também os chamados, os escolhidos, os fiéis. Então, infiel não vai ser salvo. Vai com o paganismo do judaísmo, sinagoga, rabino. Vai com o paganismo do Islã, mesquita, né? Imã, sheik. Vai com o paganismo católico, mãe do cristianismo de igreja, padres e pastores. Você está sendo infiel hoje. Para ser fiel ao Cordeiro, você tem que sair da sinagoga, das mesquitas muçulmanas, sinagoga judaica e também das igrejas cristãs. Não tem como ser fiel ao Cordeiro, porque aí dentro das igrejas não se prega a palavra original 100%. Vai começar pelo nome, estão pregando o nome católico, Jesus. E o pior, as pessoas nem sabem o significado do nome Jesus. Se soubesse que é suíno, porco, cedro no espanhol, talvez até reagiria, mas mesmo ouvindo, claramente não reage. E por que não reage? Porque a Bíblia diz que até a meia-noite as 10 virgens dormiam. Não reage. Não acorda. E não vai acordar. Só vai acordar na grande tribulação. Eu não posso fazer nada por ninguém, nem por mim mesmo. Quer dizer, quem abriu os meus olhos foi o colírio de Yehoshua Mashiach, o Cordeiro, né? Esse mesmo colírio que foi usado em mim, caiu as escamas, né, da cegueira espiritual, da amnésia espiritual. Ele pode ser usado em você, mas é claro que a pessoa tem que desejar e estar buscando. Buscai Adonai enquanto se pode achar. Ishaiah 55:6. Invocai o seu nome enquanto ele está perto. E ontem eu preguei que a porta é Yehoshua, né? Acho que é Yehoanã 10, 8 e 9. Eu sou a porta, né? Então a porta não é um homem, meramente um simples homem. É um homem, mas é o homem que é o mediador entre Jeová, Deus único, e a humanidade. É um homem que morreu crucificado na cruz e ressuscitou no terceiro dia. A porta é um homem, mas é um homem sobrenatural que esteve morto e ressuscitou. Hebreus 13:8 diz que Yehoshua Mashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então é um homem eterno, que tem a imortalidade. Quem é esse? É Cacu Filipe? Cacu Filipe é um mentiroso, é um falso profeta. É Mohammed é um falso profeta. Joseph Smith dos Mormons, que viu o anjo Moroni. Ellen Goldwater, a mulher mãe das Adventistas, que viu o anjo assistente. É Mohammed que viu o anjo de Gibril, o anjo Gabriel. O suposto Gabriel, porque aqui não é o verdadeiro Gabriel da Bíblia, não, das Escrituras, não é. Então, o homem que salva e é mediador é Yehoshua. Esse está vivo. Eu não estou a pregar um homem morto. Os cacuístas assim, os cacuístas seguidores do Cacô. Cacô é o profeta vivo. Cacô é o profeta de Deus. Só se for Deus com D minúsculo. Porque Cacu desfaz da Bíblia. Cacu autoriza as mulheres a cortar o cabelo até os ombros. Isso não é sã doutrina de Shaul, de Paulo. Cacu é contra a mulher usar o véu. Paulo diz que é indecente, vergonhoso a mulher rapar a cabeça e cortar os cabelos. Paulo diz que se a mulher não se cobre com um véu, mande ela cortar o cabelo. Se cortar o cabelo e rapar a cabeça é indecente, é vergonhoso, que ela cubra com um véu. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, que é sinal dos malados, mensageiros, você diz anjos. E mostra, é isso, a mulher usando o véu, não aparecendo um fio de cabelo. É isso que mostra que a mulher está debaixo da autoridade do seu marido. Ô, pregador André Luiz de Goiânia. Aí você está pregando o que Mohammed pregou. Maomé lá, o xiismo, o sunita. No momento em que Israel, os Estados Unidos, está tentando derrubar o regime dos Ayatollah para a mulher não usar mais véu, você está trazendo véu? Sim. Eu estou trazendo porque é 1 Coríntios 11, do versículo 1 ao versículo 15. São 15 escrituras sobre cabelo e véu. O autor disso não é Mohammed. Se Mohammed, com o Alcorão, instituiu o véu e conseguiu fazer toda a Arábia Saudita, Irã, Somália, Paquistão, Afeganistão, Jordânia, Síria, Turquia, que até na Turquia o véu é obrigatório para todas as mulheres.
Isso aí é problema de Mohammed. Eu não sou Mohammed. Eu não sou Maomé. Eu prego o uso do véu só para mulher casada. Para mulher que casou virgem com homem virgem. Homem puro. Se uma mulher tem união ilegítima, tá rabichada, amigada, enrolada, amancebada aí com um homem, ela casou sem virgindade, com um homem sem virgindade, essa mulher nem é obrigada, nem casou, fez união ilegítima, essa mulher nem é obrigada a usar véu, porque a mulher lá no bairro Mechiarim, em Jerusalém, as mulheres casadas saem com o véu na cabeça. As noivas trançam o cabelo, não usa véu, as noivas trançam o cabelo para dizer que está noiva. Eu estou em desacordo contra isso, porque 1 Timóteo 2,9, Paulo diz que a mulher não deve fazer tranças no cabelo. E nenhum teólogo vai me convencer que eu estou errado, porque as escrituras estão certas. As mulheres solteiras no bairro Mechiarim, dos Haridins, ortodoxos, judeus, elas saem com o cabelo solto. Né? Eu estou de acordo, mas sou contra trançar. E sou contra uma mulher casada, que casou virgem com um homem virgem, sair na rua sem cobrir o cabelo com o véu. Paulo diz, se ela não se cobre, mande ela cortar os cabelos. 1 Coríntios 11, versículo 3 e 4. E hoje eu não preciso mandar uma mulher da Batista, da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Igreja Mundial, Universal, Internacional, Sara Nossa Terra, Videira, Luz para os Pobres. Eu não preciso mandar cortar cabelo. O estatuto, o dogma lá, a tradição dessa igreja, as regras dela já permite a mulher cortar. Estão todas com os cabelos cortados. E elas vão crer no véu? No momento em que os Estados Unidos, Israel, quer tirar o véu das mulheres do Irã, derrubar o Islã lá, o xiismo, eu acho que não, vai ser difícil. Com isso também a mulher não entra no céu. Mas aí você está dizendo que não cortar cabelo, as pontas do cabelo e usar véu é salvação? Não. Mas esses dois pontos faz parte dos mais de 700 pontos que eu estou pregando das 14 cartas de Paulo para nós entrarmos no céu. E Gálatas 1,8, Paulo diz que se um anjo, um malá, um mensageiro, ou nós mesmos, eu mesmo, ou alguém pregar Betsorá, boas novas, diferente do que já foi pregado, considere maldito, anátema, amaldiçoado. Quer arriscar, mulher? Arrisca, não é problema meu. A porta é estreita. Ontem eu preguei que a porta da graça, nós já estamos na meia-noite, a porta vai fechar à meia-noite. A porta não está mais aberta 100%. O tempo está escasso, se encerrando, e a porta da graça está fechando, falta pouco tempo. E quem passar por essa porta, que é Yeshua Mashiach, vai passar espremido, espremida, bem arrochado, arrochada. Vai ter que passar assim, arrancando brinco, jogando batom, esmalte, cílios falsos, unhas falsas, jogando biquíni, que é uma desgraça, maiô, que é uma desgraça, baby doll, que é uma desgraça, short, que é uma desgraça, calça comprida para a mulher, que é uma abominação. Vai ter que entrar pela porta, abandonando o pecado e jogando o que é do mundo, tudo que é pecado fora. Porque muitas pessoas querem vir à palavra, mas não querem corrigir, né? E Paulo falou em Hebreus que filho é, e filha que Deus recebe como filho, e filho e ele como pai, que ele não corrige. Se suportares a correção do pai, Abba Pai de Deus, Deus vos tratará como filho. Se não suportares a correção, Deus vos tratará como ilegítimos, bastardos. Então a palavra corrige. Em Apocalipse, na última era, Laodiceia, não está escrito, uma Bíblia diz, eu vou castigar todos que eu amo. Lá de Jerusalém diz assim, eu vou educar. Educar é ensinar. Ó, isso aqui é errado, meu filho. É errado. Deus pode dizer assim, eu já tinha dito para o William Branham, nunca tem uma televisão em sua casa, William Branham. Irmão Branham obedeceu. Mas aí você acha que vai entrar no céu com a cara atolada na Copa do Mundo. O nome já diz, Copa do Mundo, a Bíblia diz em Erroanã, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Quem ama o mundo é inimigo do Pai, inimigo de Deus.
Os pastores vão colocar telão dentro das igrejas para você falar em língua estranha, rezar, orar para o Brasil fazer gol e ganhar a Copa. Como é que você vai subir no arrebatamento com a cara atolada em novela, em Netflix, atolada, bem atolada mesmo? Netflix, Hollywood pode fazer filme de bruxo, de feiticismo, de magia, de mágica. Mesmo assim você come, mas come com o quê? Com a boca? Come com o seu espírito, com a sua mente, com a sua alma. Você come o pecado. Porém, esta pregação, a última, a porta é estreita. Mateus 7, acho que é o 14, né? E o caminho é difícil. Aqui não é fácil, não. Aqui não tem carteira de membro, livro de hall de membro. Aqui não paga dias, não pede dinheiro na palavra original. Mas aqui também não é fácil aqui, não. Para começar, o homem tem que usar vestido. Olha a minha túnica aqui. Eu quero ver que homem que vai querer usar vestido. Ser chamado de muçulmano, árabe, judeu. Ou até as piadas, né? Você virou mulher para usar vestido? E você aguentar calado, orar pelos que te perseguem, né? Bendizer os que te perseguem, nunca amaldiçoar ninguém. Aqui é difícil, gente. Os 10 chifres que viste e a besta, os 10 chifres que viste e a besta. Ele vê 10 chifres e vê a besta. E a besta vem num cavalo verdoso. Apocalipse 6:8. Não é o Vaticano, é o Islã. Contudo, odiarão a prostituta. Quem é a prostituta? A besta islâmica já odeia a prostituta, a igreja católica. A besta islâmica diz que Isa, que é Jesus, né, filho da Virgem Maria, mas diz que Allah Akbar, Allah o grande, o misericordioso, o complacente, nunca gerou filho e nunca foi gerado. O Corão coloca lá o Isa, que é o Jesus, como profeta. Diz que não morreu e nem ressuscitou. Ou seja, o Corão, então, o Jesus do Corão, o Isa, o Isa, né? Já odeia a prostituta. E está escrito lá nos Hadith, Sunas, no Corão, que quando o Isa vier lá em Damasco, descer lá na mesquita de Damasco, e encontrar o El Mahdi, o Salvador, o Mashiach do Islã, é o Mahdi, né? O Corão diz que, Mohammed diz que o Isa, que é Jesus, vai provar que nunca morreu na cruz. E vai derrotar a cruz do cristianismo das igrejas, né? Por isso que não tem como Islã e cristianismo de igreja cruzar, por causa do Alcorão. Não tem como cruzar. Dá as mãos, diz que tem paz, faz ecumenismo, mas nunca vai se cruzar, porque a Bíblia dos muçulmanos é o Corão. E diz que Isa, que é o Jesus, filho da Virgem Maria, o Corão diz que ele é filho da Virgem, nasceu de uma virgem, mas é só um profeta, que ainda tem que reinar 40 anos na terra, depois casar, ter filhos, morrer e ser enterrado lá em Medina, na Arábia Saudita, ao lado da sepultura do Mohammed, do Maomé. E tem que vir para quebrar a cruz, mostrar que nunca morreu na cruz. É isso que o Islã prega. Por isso que há esse ódio, essa rivalidade de Islã, que é a maior religião do mundo, muito maior do que a igreja católica, né? Odiarão a prostituta. E a despojarão. Você não está vendo aí, gente? O Trump disse que ia varrer o Irã, acabar com uma civilização numa só noite. Todo mundo estava esperando bomba atômica. Logo o Papa americano, Robert Francis Prevost, de Chicago, né, Illinois, o Leão XIV, disse que é inaceitável a declaração do Donald Trump. E o Papa pode falar, porque o Papa é um chefe de Estado. O Vaticano não é igual a uma igreja. Tem embaixada, tem núncios, embaixadores, tem exército, tem moeda própria, correio próprio. É um país. Logo, o Pentágono tentou calar o Papa, né? Dizendo que o Papa está sendo inimigo dos americanos. Como? Os Estados Unidos hoje, eu ainda vou mostrar aqui no mapa. Você vai ver que mais da metade dos Estados Unidos hoje é católico. Tem lá Nova York, lá 5 milhões de judeus, né? Tem lá Carolina do Norte, Batista. Utah é mormon, né? Mas se você pegar os estados, 50 estados americanos, hoje a maioria é católica. O Papa está falando
para os católicos. Só que Trump, ele é como um desses reis aqui, ó. Esses reis aqui, 10 chifres, né? São ditadores. Ou seja, quando ele fala 10 reis, são ditadores. Já fala como ditadura, eu vou exterminar. Olha se isso não era a conversa do bigodinho do Adolf Hitler, né? Exterminar judeu. O plano final, né? Exterminar iraniano, e o Papa saiu. E agora está um problema entre o Departamento da Guerra, o Pentágono e o Papa, dizendo que o Papa é inimigo, o Papa americano é inimigo dos Estados Unidos. Está começando as guerrinhas, né? Da diplomacia, né? Os 10 chifres que viste e a besta, contudo odiarão a prostituta, a Igreja Católica, e a despojarão, deixando-a nua, vai comendo as suas carnes, comerão suas carnes. Aqui é o Banco do Vaticano, o ouro da terra que ainda está em poder da Igreja Romana, do Vaticano. A besta vai comer isso aí, ó. Vai deixar ela nua, e diz assim, e a entregarão a chama, ou seja, a cidade das 7 colinas, o Vaticano, Roma, que também é um dos dedões de ferro, vai ser queimada, né? Não diz a Bíblia que a besta vai começar reinando com 10 chifres, mas depois ela vai arrancar 3 chifres, porque ela é o 8º rei, ela vai reinar com 7 chifres? Quem é esses chifres? Na sua opinião, pregador André Luiz Nunes de Goiânia, que vai ser arrancado? Para mim, um é os Estados Unidos, aí até a irmão Brana pregou isso. Outro chifre é o Reino Unido, a Inglaterra. Aí o William Brana profetizou que a Inglaterra vai ser destruída, né? E o outro chifre é Roma, é a Itália aí, da Giorgia Meloni, né? Ele arranca 3 chifres, como ele é o 8º rei, para ser o 8º, o pequeno chifre tem que reinar com 7 chifres. 7 mais o pequeno chifre é 8. É isso que vai acontecer. Pois Deus colocou no coração realizar o seu desígnio, entregar sua realeza à besta, até que as palavras de Deus estejam cumpridas. A mulher que viste, enfim, é a grande cidade, que está reinando sobre os reis da terra. Agora eu tenho visto pregadores dizerem que a grande cidade, porque Apocalipse 11 diz que os corpos de Elial e Moshe, os 2 profetas, as 2 testemunhas, ficarão estendidos na praça da grande cidade. Eu tenho visto pregadores dizer que é a cidade de Jerusalém. Mas não, a grande cidade aqui, se Jerusalém é uma grande cidade, pode ser uma grande cidade. Mas o Vaticano também é uma grande cidade, com 7 montanhas. Istambul, a antiga Constantinopla, na Turquia, que também tem 7 montanhas, em cada montanha uma mesquita, né? É ali que vai ser o trono da besta. Porque quando o Apocalipse diz assim, a besta tem boca e mandíbula de leão, Babilônia, Nínive, né? Mossul, Iraque, que era a capital da Síria. Quando a Bíblia diz assim, a besta tinha pés de urso, Irã, é o xiismo. Eu posso dizer que é o Islã do xiismo, que vai movimentar essa besta. E é o Islã que está sofrendo nessa hora. É o Islã do Hezbollah, do Hamas, do Líbano, é o Islã do Iraque, é o Islã do Irã, é a Pérsia, né? Os pés da besta. E diz assim, o dragão, Satanás, dará o seu trono à besta. Aí é a cidade de Istambul, Constantinopla antiga, atual Istambul, que tem 7 colinas, em cada colina uma mesquita. E no meio, acho que no meio está a mesquita Hagia Sophia, ou a mesquita azul, né? Que era a primeira igreja cristã que Constantino Grande criou lá no ano 325, 311, 325, né? E hoje é uma mesquita. O Papa Leão foi lá, nos 1700 anos do Concílio de Niceia, Nice, não é na França, como diz Mombrana, mas é na Turquia, e o Papa entrou nessa mesquita, que foi a primeira igreja de Constantino, de Helena, que Teodósio, né, o imperador bizantino, fez, né? Uma das maravilhas do mundo. Só que o Papa entrou descalço e não fez homilia. Só baixou a cabeça em reverência, quer dizer, respeitando o Islã. Sabe que o Islã é uma potência. O Islã fez o Papa entrar na mesquita de Hagia Sophia, a antiga igreja, a primeira igreja cristã, Santa Sofia, descalço, andou pela mesquita e fez uma reza, né? E não pôde usar o Papa móvel. E em Istambul,
ou Ankara, capital da Turquia, porque na Turquia só tem umas 30 igrejas católicas, é irrisório, é insignificante o número de católicos na Turquia, né? Toda ela é islâmica, do Recep Tayyip Erdogan. E o nome Erdogan também dá 666, se você quiser saber. Tem muitos 666 aqui. Antony Blair, né, que vai ser o prefeito, o vice-prefeito, o prefeito da Nova Gaza, do Trump, também dá 666, né? O Vicaris Filidei no trono do Papa, no Vaticano, dá 666. Tem muitos 666. Eu estou vendo muita gente pregando aí. A besta é o Jared Costa, é o Elon Musk, é o Donald Trump. E os nomes desses homens nem dá 666. Se você quiser saber. Estão errando o alvo. Estão errando porque quer, né? Entende? Então, eu não posso chamar Jerusalém de grande prostituta. Embora eu sei que os judeus, o judaísmo, o fariseu matou Jacob, Tiago, matou Estevão, prenderam Paulo, queria matar Paulo, matava os primeiros talmudins, discípulos de Yehoshua Mashiach, mas ninguém nunca matou mais do que a igreja romana. O Islã também matava, e mata até hoje. Mas o catolicismo matou 68 milhões, gente. Está embriagada do sangue dos Kadosh, né? E o Deus fará no fim, está chegando, o mal perseguiu o mal destruiu o mal por si só se destrói, o ímpio por si mesmo se destrói. Não vê o Xi Jinping rindo na capa da revista The Economist e o Trump em desespero, e o líder chinês do Partido Comunista da China, dirigindo a China, rindo, porque ele não entra em guerra, ele é um estudante, está estudando as guerras, e ele está rindo lá porque o Trump está cometendo erros, né? Então a China do Xi Jinping está deixando o Trump errar, e o Trump ele é arrogante, orgulhoso, soberbo, né? Pisa em todo mundo, né? E você sabe que o orgulho precede a queda, né? Se tem uma coisa que vai cair, eu não preciso nem ser profeta para profetizar. É homem e mulher arrogante, petulante, arrogante. O orgulho precede a queda. Tudo isso que o Donald Trump está fazendo, ora, Adolf Hitler era orgulhoso, o orgulho dele precedeu o suicídio dele. Benedito Mussolini era orgulhoso, o pai do fascismo na Itália. Morreu lá pendurado e o povo italiano urinando na cara dele, da mulher dele, né? Outro também que era arrogante, né? Petulante, arrogante ao extremo, orgulhoso, era Joseph Stalin da antiga União Soviética. Ele matou 20 milhões de pessoas, gente. Mas vai ver como é que ele morreu. O ímpio, ele é como uma bravio, mas o ímpio por si mesmo se destrói. E eu estou querendo dizer aqui que existe homem ímpio, mulher ímpio, existe igrejas, religiões ímpias. O judaísmo é ímpio. Não é eu que digo, é Mashiach. Vocês mentem, dizem que são judeus. Apocalipse 2, Apocalipse 3, né? Éfeso e Filadélfia, sois sinagoga de Satanás. O Islã também é uma religião sanguinária e ímpia. E o catolicismo? Os crimes da Igreja Católica é outra religião ímpia. Ela tem que ser julgada. E a maneira que Deus vai julgar o catolicismo é permitindo a besta vir tornar o catolicismo nu, devorar suas carnes, comer seus patrimônios, né? Odiar o catolicismo, porque o Islã odeia o catolicismo, não ama não. Despojar a grande prostituta, torná-la nua, comer suas carnes, comer o ouro do Banco do Vaticano e entregá-la para ser queimada com fogo, nas chamas. É isso que vai acontecer. Deus permite o mal, combater o mal, e o mal destruir o mal. O ímpio, homem ímpio, mulher ímpia, país ímpio, religião ímpia, sociedade ímpia, organizações ímpias. Os ímpios se destroem por si mesmos. Está vendo o Banco Master? Banco ímpio. Isso pode ser banco, religião, loja, empresa. Se é ímpio, por si mesmo se destrói. É questão de tempo. Tem a hora marcada, a data marcada. E eu não posso vos enganar. A hora está chegando. Olha aqui, o pai, português é pai, mas no hebraico é Abba, né?
único Deus, Jeová. E o Filho, bem, palavra filho no hebraico é bem. Adon no hebraico é Senhor. Adon Yehoshua Mashiach, o único mediador e salvador, abençoe estas palavras nesta hora. Amém.